Beleza, beleza, minha gente. E agora tem plantas que curam. Plantas que curam com a nossa fitoterapeuta Kátia Menezes, que está aqui no estúdio para trazer pra gente dicas, né, dessas plantas maravilhosas. Kátia Menezes, bom dia. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos que nos acompanham. Esse lindo sol, esse lindo dia. Sejam todos bem-vindos para mais um momento junto conosco sobre as plantas que curam. Sejam todos recebidos com um caloroso abraço aí de todos nós daqui, né, Flávio? Com certeza. Estamos esperando sempre vocês com algumas orientações e falar sobre a nossa saúde, que é o nosso bem maior, né? E com esse dia lindo, maravilhoso, depois daqueles dias frios, né? E além do frio, nós tivemos dias que aliavam frio a tempo nublado. Aí a sensação térmica acaba caindo, né? E nós tivemos, Kátia, temperaturas negativas na madrugada, pelo menos 2 dias essa semana com temperaturas negativas, né? Então o nosso corpo tem que estar muito bem preparado, bem protegido, né, pessoal? Claro que a gente sabe que dentro de todos esses quadros aí que a gente tem enfrentado, mas a gente tem que sempre buscar, pelo menos, a gente ter uma proteção hormonal, cuidar do nosso corpo, a nossa imunidade. E os chás podem nos proporcionar isso, diminuir dores e fazer com que a gente se sinta mais forte, apesar do tempo, apesar do frio, apesar das situações climáticas, que isso não depende de nós, né, Flávio? Então, eu acho assim que nós podemos fazer o que está nas nossas mãos ali. E o resto a gente tenta ajudar, amparar, dar uma palavra, dar um apoio. E vamos ver os chás que fazem, podem trazer grandes mudanças na nossa saúde, pode nos proteger, nos aliar junto com o nosso tratamento, de repente com um médico, né, com um tratamento sintético. Então, os chás estão presentes na nossa vida, os chás estão junto à nossa alimentação, porque as plantas medicinais, pessoal, eu quero deixar claro assim para vocês que as plantas medicinais, elas podem ser a planta medicinal em si, né, propriamente dita pela natureza. Ela pode ter cheiro, que nós chamamos a planta medicinal aromática condimentar. Então, o que acontece? Ela pode ter cheiro ou não, e pode ser condimento ou não, aquele que entra na nossa alimentação. Então nós temos plantas medicinais que nós comemos todos os dias aí na nossa casa e elas servem para determinadas situações que às vezes a gente está manipulando errado e não consegue usar para fazer um resultado positivo para o nosso corpo. A gente só come por comer. Então está aqui o meu papel, orientar vocês de repente para utilizar essa planta que vocês já usam da forma correta e já fazer uma prevenção de saúde. Cuidar, de repente, do colesterol, do triglicerídeo, com esses alimentos que a gente já utiliza, mas às vezes a gente utiliza da forma errada, né, Flávio? Então é esse meu papel aqui, fazer uma reeducação para vocês da utilização correta das plantas medicinais. E esses dias você citou aqui no programa e depois nós ficamos conversando, eu chamei o intervalo, você saiu e eu não vi que tinha uma mensagem aqui de uma pessoa quando você fez a abordagem desses chás que a gente compra na farmácia, nos supermercados, que são nada mais que sabores, né? Você tem um saborzinho a mais ali. E a pessoa perguntava, nossa, eu que sempre comprei esses chás achando que tinha uma eficácia. E a professora Kátia disse, não, que tem eficácia é a planta na sua essência, né, professora? Isso, não desfazendo, mas o chá que é colocado para nós através de sachês, esses chás que a gente compra no mercado, que é oferecido, isso é simplesmente marketing, porque ele não tem nada de fundo terapêutico, tanto até porque ele não é orientado para isso. Então, ele é 100% sintético. Ele vai nos trazer, na verdade, se a gente faz a utilização mais frequente, ele pode nos causar, de repente, aumentando um colesterol, um triglicerídeo, porque ele é extremamente sintético, ele tem uma anilina, ele tem corante, ele tem sódio. Então, enfim, tem vários pontos que podem nos prejudicar, ao invés de estar nos ajudando. Então, o chá mesmo é aquele... mas tem nas farmácias, no mercado, aqueles chás de pacote, que são chás naturais. Tem... Com certeza tem. Mas cuidem muito, porque tem muitos chás que estão ali expostos à luz
exposto ao sol, às vezes, nos expositores, bem perto à porta ou às janelas. E esses chás, eles têm um tempo. Ah, mas tem uma validade, Kátia? Tem, mas às vezes a validade tá ali, mas a exposição, a claridade, ela elimina o princípio ativo do chá. Por isso que todo chá ou fitoterápico, eles têm que estar em ambiente escuro ou num pote que seja escuro, para não passar luz. Então, aqueles que a gente vai no mercado e a gente olha o recipiente transparente, não tem princípio ativo, porque às vezes a validade está ali, dura 6 meses, 8 meses, não sei qual é a validade correta ali, mas ele já perdeu pela exposição de estar na claridade, tá? Então, isso, inclusive, tem uma portaria do Ministério da Saúde exigindo que os fabricantes coloquem em recipientes que deixem só uma janelinha para tu identificar a planta, e o resto do frasco ou do pacote, da caixa, seja todo coberto. Isso já existe uma cobrança para os fabricantes, mas eles ainda não colocaram em prática. Então, tem muitos chás que já estão seguindo essa obrigação que a Anvisa e o Ministério da Saúde exige. Está coberto para não passar a luz, e só uma janelinha para que tu possa identificar. Mas a grande maioria não cumpre, e aí a gente vai lá e utiliza esses chás. Só que muitas vezes a gente compra, paga de repente um valor até mais do que devido, e tu não está adiantando nada, porque não é uma planta medicinal saudável. Então, cuidado. Toda planta que está exposta, inclusive nós, as mulheres, que a gente gosta já muitos vidrinhos nas nossas cozinhas, dos nossos temperos, a gente bota em exposição. Nós não devemos, porque tudo que fica em exposição mais de um determinado tempo, ele fica sem princípio ativo. Aquele nosso orégano, aquela nossa pimenta que a gente bota nos vidrinhos, exposto na cozinha, ela fica sem princípio ativo. Ela tem sabor, ela tem cor, mas não tem princípio ativo por causa da luminosidade que ele atinge, tá? Então, toda a luz tira o princípio ativo principal da nossa planta. Ah, eu posso ter no vidrinho dentro do armário. Eu posso ter num vidro que seja escuro ou que tenha uma cobertura, tá? Essas são as orientações mais ou menos para eu falar para vocês, para protegerem os chás que vocês compram e guardam nas suas casas, ok? E referente a esses dos sachês, pura e unicamente sintético, tá? Optem sempre por um chazinho verde, lá da horta da avó, até de uma amiga, mas sempre cuidando da onde veio aquele chá. Não peguem exposto aí nas esquinas, nas ruas, porque tem contaminação, de repente, de um animalzinho que fez xixi. A terra, tu não sabe se está limpo, se não está com algumas sujeiras, contaminações, até dos carros, das fumaças. Então, tem todo um todo. A planta medicinal, gente, ele é um fitomedicamento. Então, ela tem que ser limpa, ela tem que ser saudável, porque nós estamos ingerindo, nós vamos colocar para dentro do nosso corpo. E cada um de nós tem a tua imunidade, que ela pode estar bem ou não, dependendo do teu sistema emocional, dependendo do teu quadro clínico. Então, tem toda uma informação do nosso corpo, que é um universo muito grande. E cada um é um universo. Então, às vezes, eu posso utilizar uma planta que o meu corpo está bem forte, está bem reagente, que não vai fazer nada. E um outro que está com uma imunidade baixa pode trazer um grande prejuízo. E, principalmente, gente, toda planta ingerida, ela tem que ser utilizada corretamente, porque isso pode trazer prejuízos renais, que é uma falha muito grande para o nosso corpo. Então, cuidado, os chás, eles têm que ser manipulados corretamente, eles têm que ser utilizados corretamente, para que a gente não tenha prejuízos de problemas de dificuldades e problemas graves, às vezes, renais, pela intoxicação de excesso de plantas medicinais, que às vezes a gente pensa que está tomando corretamente e não está, certo?
Muito bem, tem perguntas aqui, o Márcio Gilmar está ligado com a gente, mandando bom dia, a Carlota Sodré, a professora Marley Colovini, o José Rodrigues, a Eleni Aquino, lá de Santana da Boa Vista, Eni Beatriz de Souza de São Jerônimo, Roni Strider, a Rita Lange também está ligada, a Luciane Silva também está nos ouvindo. Ó. A pergunta que chega aqui da Madalena, o preparo de chá de laranjeira, qual é a indicação correta e a forma correta de se fazer o chá? É da casca da laranja ou da folha da laranjeira? É a pergunta da Madalena. Bom dia, Madalena. Obrigada por toda essa participação de todo esse pessoal que está nos assistindo e multiplicando as informações. Obrigada. E, Madalena, assim, ó, a laranja, toda a parte é utilizada. A folha pode ser utilizada. A fruta pode ser utilizada, a gente faz um chá delicioso de laranja e podemos utilizar a casca também. Então, qualquer um dos três tu vai utilizar e vai fazer chá, e tu pode cada dia fazer um chá de uma parte desta planta, que é a laranjeira. Além de fazer também sucos, além de fazer geleias, além de fazer aperitivos. Nós temos uma infinidade de atividades que podemos fazer com uma laranja. Inclusive a semente. A semente da laranja também é utilizada para essa tosse alérgica. A gente utiliza 7 sementes de laranja e aí tu faz em forma de decocção, aquele que vai para o fogo, que vai levantar a fervura no fogo. Então, em forma de decocção, tu faz essa fervura da semente e toma esse chá com mel para esse tipo de tosse alérgica. E a laranja, só que tu não deve ferver para tu fazer o chá. Ah, eu quero fazer um chá de laranja, como faço? Tu bota a tua quantidade de água, né, que é 250 ml de água, bota a aquecer e aí tu espreme a tua laranja. E aí aquele suco, no momento que aquela água atingiu as bolinhas, que é os 55 graus, tu coloca o teu suco da laranja ali. Ele não pode ferver, porque senão ele vai oxidar. Então, bota o suco da laranja ali e ele vai, de novo, criar um aquecimento. Desliga, deixa 5 minutos ficar fazendo a infusão. Depois tu pode botar um melzinho, se tu quiser, um açúcar mascavo, caso queira. Não necessita, de preferência que seja só a laranja. E aí toma aquele chazinho de laranja aquecido para o frio, para tosse, para resfriado, até antifebril também. Da mesma forma podemos fazer a casca. Então, o suco da laranja, não levantando fervura para não oxidar. A casca é uma decocção igual à semente. Ele tem que ir com a água já para o fogo. Quando for levantar a fervura, desliga, deixa de 5 a 8 minutos para fazer a infusão e aí depois tu coa e aí tá pronto. Tanto a casca quanto a semente são decocção, ok? A Marilda, Kátia, lá do bairro Carvalho Bastos, estou ouvindo o programa e tenho dúvidas. Eu faço a minha comida muito temperada, uso pimenta, cebola, alho, tudo o que vocês imaginarem. Adoro manjericão e por aí vai. Ótimo. Já me disseram que pode causar algum tipo de intoxicação ao fígado. Procede esta informação, Marilda Carvalho Bastos? Oi, Marilda, sim, porque as plantas medicinais, elas são mágicas e são tratativas, mas tem todo um cuidado. Então, primeiro, eu não sei como tu faz a tua manipulação dos teus temperos aí na tua hora da comida, mas as nossas plantas medicinais, elas não suportam uma temperatura acima de 55 graus. Ou seja, eu gosto da cebola, do alho bem frito e boto na minha carne, Se tu fritar o alho, tu já perde o princípio ativo. O alho só deve ser colocado 5 minutos antes de tu servir à mesa. Então, faz toda a tua carne e depois coloca o alho, mexe e coloca à mesa. Os 5 minutinhos aquele de repouso que tem que ficar. Esse é o alho correto. Se tu fritar o alho e fazer todo um cozimento, tu já perdeu o potencial do alho, tá?
Com exceção da cebola, que é uma planta medicinal e traz muitos benefícios para a nossa saúde, que é a única que suporta acima de 55 graus. Ela pode ser frita. Os outros todos, manjericão, orégano, tomilho, manjerona, coentro, alecrim, manjericão, nenhum desses pode atingir a fritura. Ele só pode ser colocado depois que tu manipulou a tua comida. 5 minutinhos antes de tu botar à mesa, tu vai polvilhar aquele tempero que tu gosta, que tu mais usa, tu polvilha e aí tu mexe e bota na mesa. Aí todo mundo está comendo e utilizando o princípio ativo daquele tempero. Ou seja, o açafrão, o colorau, todos esses temperos maravilhosos que com certeza tu usa, mas se tu está usando durante o cozimento, ele não tem princípio ativo, ele só pode ser utilizado no final 5 minutinhos, ok? Acho que, não sei se eu consegui me explicar bem, Flávio. Com certeza. Você falava do colorau, o colorau tempero, ele pode ser usado também como alguma espécie de tratamento medicinal, sim, professora? O colorau, eu não sei se eu cheguei a trazer ele a já gente já aqui, falou, né? Já falou sobre ele. Ele pode ser utilizado, tu pode comer uma colherinha de cafezinho, um pouquinho de água no início da manhã. Ele é para nossa imunidade, ele restaura a nossa e protege a nossa imunidade. Este colorau industrializado ou aí tu pega da planta mesmo? Eu, inclusive, tenho a planta e tenho as sementes para quem quer e tem curiosidade. Eu distribuo sempre aqui na nossa unidade de saúde. Mas a gente não tem, às vezes, a planta, então nós vamos para o mercado. No mercado tem os pacotinhos que tá dentro da via natural, né? Então, vamos lá. Ele tá na transparência também. Aí eu vou dizer para vocês, aí vai dizer, Kátia, mas ele tá num saquinho totalmente transparente. Ok. A gente não sabe quanto tempo ele tá ali, a não ser com aquela data de validade que vem industrializada também. Mas, às vezes, se a gente não tem nenhum, antes tu usar esse do que não usar nenhum. Mas, de preferência, utilize a planta. Se quiserem umas sementes, eu até tenho para distribuir. A gente pode conversar sobre isso. Mas a gente usa esse do mercado. Tem muitos que compram no mercado. Nós vamos fazer uma propaganda, né, do Mercado Público Porto Alegre. Mas lá tem muitos produtos naturais e colhidos e seco por agricultores que produzem esse. E tem colorau que se compra a granel. É puro, é maravilhoso. Tá? Mas voltando. Usamos o colorau, ele é para nossa imunidade, ele restaura, ele refaz isso, além de outros benefícios de gorduras que nós temos no corpo, como o colesterol. A gente pode fazer uma limpeza no nosso corpo através da utilização do colorau, inclusive na nossa comida. Não precisa ser só tomado como chá. Tanto ele quanto o açafrão. O açafrão também a gente tem no mercado, moidinho, né, pronto. Sabe se ele está ali há quanto tempo? A gente não sabe, mas se não tem nenhum, pelo menos está utilizando aquele ali. Utiliza também uma colherinha por dia, dissolvido um pouquinho na água. Tu também está fazendo para a imunidade, para o intestino, funcionamento do intestino, proteção antibacteriano. Então, enfim, todos os dois são temperos e todos os dois são magníficos e dá para a gente utilizar. Quem tem a planta medicinal, o colorau, agora é época de colheita do carrapicho, ele já tá maduro e tem a sementinha dentro. A gente colhe, moe aquela sementinha e deixa guardado, ele dura 12 meses moído, assim como o açafrão. O açafrão também agora é época que cai todas as folhas e aí fica só o bulbo, só a raiz. A gente colhe a raiz, tira um pouco, corta em fatias, seca ele e em um outro pedaço tu replanta para continuar uma outra floração, né? Um outro renovo daquela mesma raiz do açafrão. Então, agora é a época da colheita tanto do açafrão quanto do colorau. E a gente pode fazer natural em casa. E eu trouxe uma outra aqui, curiosidade para vocês, que é um tempero também. Eu estou aqui com ele para falar sobre ele. Mas antes, Flávio, tem mais alguma pergunta? Não sei se eu consegui responder. Não, com certeza, respondesse sim. Essa questão de aumentar a imunidade é muito importante, principalmente nesta época do ano, né? Com esses resfriados, doenças respiratórias.
Então as pessoas precisam estar com a imunidade alta, né? E a parte anti-inflamatória, Flávia, é uma coisa muito importante a gente cuidar isso, porque agora nós estamos rígidos, nós estamos de casacos, nós estamos encolhidos, e isso traz dores articulares. E toda a planta medicinal que é anti-inflamatória, ela é exatamente isso, para aliviar, amenizar essas dores que a gente tem nas articulações. É joelho, é nos pés, é nos braços, é nos ombros, é no pescoço. Às vezes a gente está sem um alongamento correto e a gente sente muitas dores por estar encolhido, reprimido por causa do frio, ou por outras dores, enfim. Mas toda planta anti-inflamatória, ela cai bem. Por quê? Porque ela vai tratar e amenizar esse tipo de dores. Então, o açafrão é um, o gengibre é outro, o coloral, todos os temperos, como tomilho, orégano, manjerona, louro, alecrim, manjericão, todos eles tratam o nosso sistema emocional. Eles tratam o nosso sistema nervoso central, tratando o quê? O nosso centro do corpo, a nossa vida saudável, o nosso pensamento. E a saúde emocional estando bem, o nosso fígado está bem, porque aí ele libera substâncias que dão prazer, que dão resultado positivo. Se nós não estamos bem emocionalmente, nosso sistema nervoso emite para o fígado e o fígado libera uma toxina, nos trazendo dores localizadas nos pés, nas panturrilhas, nos ombros, na nuca. Isso são toxinas liberadas pelo fígado. Por isso, a orientação de uma vez por semana, limpe o fígado de vocês com um copo de água da torneira, com uma losna, com uma alcachofra, uma carqueja ou um boldo. Eles lavam as toxinas do fígado e nos liberam de muitas outras dores, porque o fígado que nos traz essas toxinas de dores, tá? Então, cuidem o emocional de vocês. Através do emocional, o fígado libera ou uma substância prazerosa com resultado, ou uma toxina nos dando reflexo de dor. Excelente dica. Olha quanta gente aqui nos ouvindo. Magda de Freitas Pinheiro Tavares, Márcio Gilmar Birraus, Eli Souza, Carlota Sodré, Giovanni Ribeiro, Giovanni Souza, Marisete Malicheski, Paulo Pedro Fragoso de Souza, Raimundo Cunha, a patroa Dona Vera Lúcia também nos ouvindo, Cléo Daniberg, João Miranda, Luciane Silva, Rony Strider lá em Esteio, Eliane Dias na Costa do Sutil, Cigano Doval, axé pra você Cigano, está nos acompanhando por aí também. Quem mais aqui? A Tânia Maria Freitas e o Celso Bartz, ligados aqui na programação, professora. Pessoal, além da gente estar falando sobre temperos e os chás, e eu acho que todas as orientações são sempre bem-vindas no sentido se a gente está fazendo proteção e prevenção de saúde. Então, assim, eu não tenho problema de diabetes, mas eu posso tomar um chá que seja antiglicêmico, como a canela, que agora ela está bem em evidência porque ela é quente, ela nos traz outros benefícios que são maravilhosos, mas ela também trata a nossa parte glicêmica. Então, eu posso tomar se eu não tenho problema de diabetes, mas eu estou prevenindo, entenderam? É a mesma coisa, eu não tenho dores nos braços, não tenho dor nas pernas, mas tu pode tomar um chá anti-inflamatório porque tu está prevenindo, tu está protegendo essa tua área do teu corpo. Certo? Porque o chá, ele não resolve na hora. Ele tem que ter um uso frequente para ter um resultado. Então, assim, não é a mesma coisa que a medicação sintética, que tu vai ali, abre a gaveta, toma, em 10 minutos tu tá sem aquela dor específica. O chá, ele demora um pouquinho mais, mas ele não deixa rastro. Ele deixa limpeza, não deixa cicatrizes, como de repente outros medicamentos podem nos trazer outras controvérsias, tá? Então, voltando aqui para vocês, eu trouxe hoje uma curiosidade, que é essa plantinha aqui que está na nossa cidade hoje, em bastante evidência, tem muitos pezinhos espalhados aí pela cidade, no Ouro Verde, aqui ontem eu estava na Vila Aurora, e na Vila Aurora também tem alguns pés, as pessoas nem sabiam, né, sobre essa plantinha. Aqui pertinho de nós, aqui pertinho do Dr. Renato Muxus, que tem um pé maravilhoso ali, imenso.
E aqui na rua 7 de setembro também tem vários pezinhos. Com certeza na casa de vocês deve ter aí também. Vocês já identificaram o que é? Essa plantinha com essas sementinhas vermelhas? Tu conhece, Flávio? Com certeza? Não conheço, professora. Não? Não Então conheço. aqui é a nossa aroeira. Aroeira. Aroeira mansa, não é aquela aroeira alérgica. Eu já estava apavorado aqui. Olha, quem é alérgico à aroeira, dizem que tem que cumprimentar ao contrário, né? De manhã dar boa tarde, de tarde dar bom dia ou passar pela aroeira. Eu posso até ser testemunha disso, porque eu sou extremamente alérgica com aroeira, tá, pessoal? Se eu passar numa aroeira, da aroeira normal, incha os meus lábios na hora. É fato. Para quem é alérgico, é exatamente isso que acontece. Mas nós estamos falando da aroeira mansa, que nós chamamos de aroeira pimenteira. Como identificá-la, professora? Como saber? Aroeira vermelha. A gente identifica justamente pelo fruto, né? Porque o fruto é essa pimentinha que está agora em bastante evidência, porque ela está amadurecendo. Ela estava verde há poucos dias, agora ela já está entrando na fase de amadurecimento, por isso que ela está assim. A folhinha é extremamente lisa, tá? Então, essa é a aroeira mansa que a gente chama, a aroeira pimenteira, porque ela tem uma imensidão de benefícios para o nosso corpo, mas ela é anti-inflamatória para essas dores nas articulações. E é antimicrobiana também. Então, ela é para a parte respiratória, ela é para infecções urinárias, para quem tem muita cistite, uretrite também. Enfim, ela trata infecções, inflamações e dá resultado, porque ela, além de tratar na forma da folha, ela é a casca do caule e ela é o fruto. Então, a aroeira pimenteira ou a aroeira, a gente chama de aroeira mansa, e ela produz essa sementinha que nós chamamos de pimenta doce. Nós já falamos esses dias, mas vamos voltar a falar um outro dia mais afim só sobre pimentas. Existem muitos tipos de pimentas e a gente utiliza, mas as que são mais saudáveis para o nosso corpo são as pimentas vermelhas, tá? E essa é um tipo de pimenta, por isso que ela é pimenteira, por isso que ela é pimenta doce. A pimenta rosa, certo? Isso tem legislação na Anvisa, tá, gente? Tem liberação do Ministério da Saúde, então tem eficácia. Ok? Então não é só porque eu vi na folhagem, só porque eu vi que tem na cidade que eu estou falando. Eu estou falando porque tem fundamentação no SUS para nós utilizarmos, tá? E eu já distribuo essa sementinha para os nossos usuários do SUS já há muito tempo. Então essa pimentinha, ela é uma pimenta doce, ela é menos picante que qualquer outra pimenta, mas ela é saudável, porque ela entra na parte circulação e também por essa parte anti-inflamatória e tratando as nossas inflamações e infecções, tá? E é antimicrobiana também, porque essa parte de micróbios, essa parte que a gente pega fungos, ela também combate essa parte. Por isso que entra nos problemas diuréticos ali, nas vias urinárias, onde que tem a cistite, a uretrite. Ela é utilizada na folha, para nós fazermos uma infusão, fazer o chá. A casca, que a gente pode fazer infusão e fazer chá, fazer sucos, compressas também. E a semente, ou seja, a pimenta doce, utilizada na nossa comida. Nós podemos botar nas saladas, podemos botar na carne, podemos botar no suco, que a gente pode bater num suco detox também. E nos drinks, fica a dica também, ao invés da gente botar a semente do coentro, que muitas pessoas utilizam nos drinks, a semente do coentro, a gente utiliza a semente da aroeira mansa, ou seja, a sementinha da pimenta doce, tá? Ou a pimenta vermelha, tem vários nomes populares, tá? Mas é da aroeira mansa, aroeira pimenteira. Então, nas nossas conservas a gente pode utilizar, faz geleias com sabores de pimenta e ela é saudável. Aí vocês vão me perguntar, mas Kátia, eu utilizo a minha pimenta preta, a pimenta do reino. Entre a pimenta do reino e a pimenta da aroeira, fique com a pimenta da aroeira, ok? Isso é questão de sabor, mas
eu não estou falando só de sabor, eu estou falando de resultados e prevenção para outros problemas, tá? Então, tem pessoas que não podem utilizar a pimenta do reino, a pimenta preta, por causa de problemas de circulação, problemas de hemorroidas, enfim, tem uma série de coisas. Esta não vai trazer isso, certo? Ela tem cientificamente comprovação para não trazer esse tipo de prejuízo para a nossa saúde. Então, podemos utilizar o chá da folha, podemos utilizar a semente na nossa alimentação, sucos, geleias e nas saladas, e podemos usar a casca, que também traz benefícios para nós. Então, é uma planta que ela é extremamente importante e nós temos na nossa cidade e nós não damos valor. Cuidem mais da aroeira. Às vezes a gente tem muitas coisas ao nosso alcance e às vezes até por falta de informação a gente acaba não valorizando, né? E então, de vezes... repente, até vocês devem ter na casa, né, Flávia? Às vezes não sabem. Não sabem tem essa informação, né? Não sei se questionaram ainda alguma coisa, uma pergunta. Seria isso aí. Não sei, tem mais alguma informação você aí? Não, podemos. Eu trouxe mais um. Eu trouxe o maracujá. Claro, fica à vontade. Né? Eu trouxe o maracujá para. Acalma mesmo o maracujá? Eu trouxe. Fitoterapeuta. Eu trouxe até o maracujá, que ele tem uma flor magnífica aqui para vocês verem, né? Então eu acho assim que ele é belíssima a flor. O maracujá, ele tem uma substância chamada passiflora, né? Então a passiflora, que é o que nos trata, e a passiflora, ela é extraída dessa flor. Então aqui tem a passiflorina, que é a substância que nos acalma, que tira a nossa ansiedade, a nossa insônia. Então, primeiro, dentro de um pé, se tu tem a planta do maracujá, a flor é o indicado. Ah, mas o meu não dá flor, a flor já dá num dia e já morre no outro. Não vou tirar a flor. Ok, porque dali vai sair o fruto. O fruto é o essencial, maravilhoso, que a gente utiliza nos nossos sucos, das nossas batidas, tá? Isso é para ser calmante, sim. Só que o que as pessoas fazem? Um suco ou um mousse que as pessoas gostam muito de fazer em casa, bem saboroso, mas no momento que tu utiliza a semente, tu não tem mais um calmante. A semente do maracujá, ela é estimulante. O que é calmante no maracujá é a flor, a folha e a mucilagem que tem dentro, aquela amarela, aquela parte grossa, tá? Ali é a parte que dá, que cura, que trata, que faz a evidência da gente acalmar. Ali que tem a substância passiflorina. Agora, a semente não tem. Então, se tu bate tudo junto, tu não vai ter nada. Agora, se tu separar a polpa da semente, aí tu vai ter o calmante na polpa e o estimulante na semente, certo? Só para dar a dica, porque as pessoas geralmente fazem o suco de maracujá batendo com tudo e depois com a semente. É isso, né? Aí ali tu não tem um suco calmante, tu não vai ter um chá calmante dali. Tu vai ter um suco gostoso, saboroso, mas que não vai acalmar nada, porque não tem a quantidade de passiflorina o suficiente. Por quê? Porque tu bateu junto com aquela semente, que é um estimulante. Excelentes dicas. Michele Ribeiro Lacerda nos acompanhando. Adair, gostei dessa dica, não sabia que a aroeira tem essa finalidade. Tenho aqui na minha propriedade, está dizendo a nossa ouvinte. A participação do Regis também, sempre estou ouvindo plantas que curam pela Rádio Cidade. E agora na TV Cidade também, eu falava aqui com a professora Kátia fora do ar. Acesse o site TVC Digital. TVC de TV Cidade, né? Que legal. tvcdigital.com.br. Lá está a professora Kátia também. A nossa fitoterapeuta, aqui não é a professora, é a fitoterapeuta Kátia Menezes. Também faz parte, né? Faz parte. Até porque professor também tem essa incumbência, né, de esclarecer, de levar hoje informação. Eu ainda né? comentava com uma colega minha, eu não estou professora na área da educação, mas eu estou professora na área da saúde, educando as pessoas para se cuidarem, para se protegerem e utilizarem as plantas medicinais corretamente. Maravilha, professora. Muito bem.
A professora Kátia, você foi diretora ou vice-diretora de escola? Eu fui vice e fui diretora. Na escola Bento Dias, Bento né? Dias. Isso, Fui vice, ali na Vila Jardim, fui né? supervisora e fui professora por 34 anos. Está hoje inativa, então, né? Muito inativa. bem. Tá certo. Professora, final de semana feliz, fitoterapeuta, final de semana feliz. Obrigado pela participação e sexta-feira que vem tem mais plantas que curam, né? Meu abraço para todos. Obrigado, Flávio, um grande carinho por toda essa equipe, por toda essa emissora. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. Que vocês tenham um feliz e abençoado final de semana. E estarei aqui na próxima semana com mais algumas curiosidades. Um abraço. Muito bem, muito obrigado por fazer parte desta equipe, a equipe da Rádio Cidade. E agora, enquanto você falava, eu fico aqui conversando com a interatividade, com a audiência da Rádio Cidade, e acabo de receber do Facebook, que nos libera a cada 28 dias, a métrica de audiência, professora. Estamos fechando nesse momento os últimos 28 dias com 5.433.229 visualizações só no Facebook. E aí eu recebo aqui site e aplicativo a marca de 12.531 ouvintes. Nossa. Ultrapassando a casa de 12 milhões de acessos mensais. Então, muito obrigado a você também que faz parte dessa história, né?